Ele parecia um homem comum, charmoso, educado, sorridente. Participou de um programa de TV, The Dating Game. Ganhou um date com uma mulher sem que ninguém soubesse seu segredo sombrio. Mas por trás dos ternos e das palavras suaves estava um dos serial killers mais frios e cruéis da história americana. Este é o caso de Rodney Alcala, o chamado Date Game Killer. Oiê, bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026. Demorei, mas cheguei. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Monique e aqui eu conto casos criminais reais de todo mundo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade do Criminal Sunday. E agora, let's go, que eu vou te contar essa história. Rodney James Alcala nasceu em 23 de agosto de 1943 em Santo Antônio, no Texas. Quando era criança, sua família se mudou para o México e mais tarde para Los Angeles após o abandono do pai. Ele não teve uma infância normal. Amor ausente, estabilidade familiar e sinais de comportamento perturbador começaram a aparecer cedo. Na adolescência, ele entrou para o exército aos 17 anos, mas logo foi dispensado após problemas de má conduta sexual e um colapso nervoso. Após sua dispensa militar, Alcala estudou artes plásticas e se formou em 1968 na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Mas essa fase também marcou seu primeiro ataque confirmado. Aqui estamos em 1968. Uma menina de 8 anos apenas, chamada Tali Shapiro, ela estava caminhando para a escola e teve um triste encontro com Rodney Alcala. Ele ofereceu uma carona e a convenceu. Nesse caso, ela foi levada a seu apartamento e espancada. A polícia chegou a tempo e encontrou Tali gravemente ferida, mas ela estava viva. E esse foi um dos primeiros ataques a se tornar conhecido, que acabou levando Alcala a ser procurado. Portanto, neste momento, ele estava sendo procurado como Rodney Alcala, mas ele trocou de nome e se tornou John Berger, que com esse nome ele se inscreveu em outra faculdade, dessa vez na Universidade de Nova York. Ali naquela universidade, ele começou a transformar sua habilidade de fotógrafo em realidade. E essa realidade seria a máquina mortífera para obter novas vítimas. E ainda, em 1968, ele fez outra vítima. Outra adolescente de 16 anos, chamada Morgan Howan. Essa adolescente, novamente, ela foi abordada por Alcala e brutalmente espancada. E ela sobreviveu graças à intervenção de amigos. Logo depois que ela deu o depoimento dela, ela afirmava que Rodney era charmoso, perspicaz e manipulador. Já em 1971, o primeiro assassinato foi confirmado. Cornélia Criley, de 23 anos. Em junho de 1971, Cornélia, comissária de bordo, foi encontrada morta em seu apartamento em Manhattan. Ela foi estrangulada com suas próprias meias depois de conhecer Alcala, quando ele a ajudou a carregar móveis. E seu assassinato só seria ligado a Alcala décadas depois, com novas investigações forenses. Logo depois desse assassinato, ele volta para a cidade de Los Angeles. E ali ele começou a agir novamente, atraindo as vítimas com o pretexto de fotografá-las. Dizia que era um fotógrafo muito conhecido e tinha um portfólio muito inspirador para as meninas e elas acabavam caindo. Essa era a principal abordagem dele naquela época, se bem que muito parecida com aquele brasileiro, né? O maníaco do parque. Aqui eu vou fazer um breve resumo da onda de crimes depois que ele voltou para Los Angeles. Ali por volta de 1977 começou a destruição. Ellen Jane Hoover, de 23 anos, desaparecida em Manhattan, última vez vista para encontro marcado com John Berger, um dos nomes falsos usados por Alcala. Seu corpo só foi encontrado enterrado anos depois, em 1978, em uma propriedade perto do rio Hudson.
Jill Terry Barcon, de 18 anos, encontrada morta em uma estrada de terra perto de Los Angeles, estrangulada e agredida sexualmente. Seu corpo estava em posição deliberadamente colocada. Georgia Wistek, de 27 anos, enfermeira encontrada espancada e estrangulada em seu apartamento em Malibu. Evidências de DNA mais tarde ligaram Alcala ao crime. Charlotte Lamb, de 31 anos, já em 1978, morta em El Segundo, espancada e estrangulada com um cadarço. Seu DNA casou com evidências colocadas em outro crime de Alcala. Em 1978, naquele meio de ondas criminais que estava acontecendo ali na Califórnia, Alcala fez algo inacreditável. Ele teve a brilhante ideia de participar de um programa de TV de namoro, o The Dating Game. Ele se apresentava ali como um fotógrafo de sucesso e acabou conquistando o prêmio. Mas a mulher que escolheu ele como grande ganhador do programa, chamada Cheryl Brayton, não sei se estou pronunciando certo, ela recusou o convite para o date, porque o programa se baseava em vários homens tentando conquistar o coração dessa mulher. E ela escolhia só por respostas às perguntas que ela fazia. Ela não via os candidatos. E ela acabou escolhendo o Alcala. Mas, logo em seguida que eles se encontraram, quando ela conheceu ele, ela sentiu uma energia muito ruim. E por Deus, ela não concordou em ter o date com ele. E esse momento foi assistido por milhões de espectadores que mal imaginavam que aquele cara que ganhou o programa já tinha feito uma série de crimes por toda a América. E isso ficou marcado como uma das ironias mais chocantes da história criminal. Um assassino em série sendo aplaudido em televisão aberta. Dá para imaginar? E logo depois desse programa, em 1979, a série de assassinatos continuou. Jill Parental, de 21 anos. Seu corpo foi encontrado em um apartamento em Burbank, nua e espancada. Evidências de sangue e DNA ligaram diretamente Alcala a este assassinato. Robin Christine Sansone, de 12 anos. Abordada enquanto andava de bicicleta a caminho da aula de balé, seu corpo foi achado em uma região isolada dias depois. Esse crime levou as investigações ao retrato falado, que acabou fazendo a polícia reconhecer Alcala e prendê-lo em julho de 1979. Operandi, como ele agia. Rodney Alcala usava de encanto, voz calma e a fachada de fotógrafo profissional para atrair suas vítimas. Ele muitas vezes demorava a matar, chegando a estrangular, até que as vítimas perdessem e recuperassem a consciência antes do ataque final. Um padrão de tortura que chocou investigadores. Além disso, quando preso, foi encontrado um depósito cheio de mais de 1000 fotografias de mulheres, adolescentes e até crianças, muitas em poses comprometedoras. A polícia acredita representar muito mais vítimas que as confirmadas. E logo assim que ele foi preso, em julho de 1979, ele foi mantido em prisão preventiva e foi a julgamento pelo assassinato de Sansone. Foi considerado culpado em maio de 1980 e foi condenado à morte em junho de 1980. No entanto, o veredito foi anulado pela Suprema Corte da Califórnia em 1984, porque os jurados eles haviam sido informados indevidamente sobre seus crimes anteriores ao crime que estava sendo julgado naquele dia. E em maio de 1986, após o segundo julgamento praticamente idêntico ao primeiro, exceto pelo fato de terem omitido um depoimento sobre seus antecedentes criminais. Ele foi novamente condenado e sentenciado à morte. Em 1992, a Suprema Corte da Califórnia confirmou o veredito, mas Alcala entrou com um pedido de habeas corpus federal e em 2001, um juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos o concedeu, anulando a segunda condenação de Alcala. Enquanto se preparavam para o terceiro processo em 2003, os investigadores do condado de Orange descobriram que o DNA de Alcala
amostrado ao abrigo de uma nova lei estadual, contra sua vontade, correspondia ao sêmen deixado nas cenas de violação e homicídio de 2 mulheres em Los Angeles. Evidências adicionais, incluindo outra correspondência de DNA de um caso equivalente em 2004, levaram à acusação de Alcala pelos homicídios de mais 4 mulheres. Jill Barconde, de 18 anos, uma fugitiva de Nova York encontrada enrolada com uma bola numa ravina de Los Angeles em 1977. Inicialmente considerada vítima do estrangulador de Hillside, Georgia Winstead, de 27 anos, espancada no seu apartamento em Malibu em 1977. Charlotte Lamb, de 31 anos, violada, estrangulada e deixada na lavanderia do seu complexo de apartamentos em El Segundo em 1978. E Jill Parenteau, de 21 anos, morta em seu apartamento em Burbank em 1979. Todos os corpos foram encontrados posicionados em posições cuidadosamente escolhidas. Outro par de brincos encontrado no depósito de Alcala, em Seattle, tinha resíduos que correspondiam ao DNA de Lamb. Durante seu encarceramento, até o segundo e o terceiro julgamentos, Alcala escreveu e autopublicou um livro, You, the Jury, no qual alegou inocência no caso Sansoy e sugeriu um suspeito diferente. Ele também entrou com 2 processos contra o sistema penal da Califórnia por um incidente de escorregão e queda e por se recusar a fornecer-lhe uma dieta com baixo teor de gordura. Em 2003, os promotores apresentaram uma moção para juntar as acusações de Sansoy com as de 4 vítimas recentes cobertas. Os advogados de Alcala contestaram. Como um deles explicou, se você é um jurado e houve um caso de assassinato, pode ter dúvidas razoáveis, mas é muito difícil dizer que tem dúvidas razoáveis sobre todos os 5, especialmente quando 4 dos 5 não são alegados por testemunhas oculares, mas comprovados por correspondências de DNA. E em 2006, a Suprema Corte da Califórnia decidiu a favor da acusação, e em fevereiro de 2010, Alcala foi ao julgamento pelas 5 acusações conjuntas. Para o terceiro julgamento, Alcala optou por atuar como seu próprio advogado. Ele depois, em sua própria defesa, e por 5 horas desempenhou os papéis de interrogador e testemunha, fazendo perguntas a si mesmo e dirigindo-se a si como o Sr. Alcala, com uma voz mais grave do que o normal, respondendo-as em seguida. Durante essa sessão de autointerrogatório e respostas, ele disse aos jurados, frequentemente em um tom monótono e confuso, que estava no Knott's Berry Farm se candidatando ao emprego de fotógrafo na época em que Sansoy foi sequestrada. Ele mostrou ao júri um trecho de sua participação no programa The Dating Game em 1978, numa tentativa de provar que os brincos encontrados em seu armário em Seattle eram dele e não de Sansoy. Jed Mills, o ator que competiu contra Alcala no programa, disse ao repórter que os brincos ainda não eram um acessório socialmente aceitável para homens em 1978. Ele afirmou, eu nunca tinha visto um homem com um brinco na orelha. E disse ainda, eu teria notado nele. Alcala não fez nenhuma tentativa significativa de contestar as 4 acusações adicionais, além de afirmar que não se lembrava de ter matado nenhuma das mulheres. Como parte de sua argumentação final, ele tocou a música Alice's Restaurant, no qual a protagonista diz a um psiquiatra que quer matar. Depois de menos de 2 dias, o júri o condenou por todas as 5 acusações de homicídio em primeiro grau. Uma testemunha surpresa durante a fase de determinação de pena foi Shapiro. Richard Rappaport, um psiquiatra pago por Alcala, e a única testemunha de defesa testemunhou que o transtorno de personalidade borderline poderia explicar as alegações de Alcala de que não se lembrava de ter cometido os assassinatos. O promotor argumentou que Alcala era um predador sexual que sabia que o que estava fazendo era errado e não se importava. E em março de 2010, Alcala foi condenado à morte pela 3ª vez. Em março de 2010, as autoridades de Nova York anunciaram que não iriam mais processar Alcala, devido ao status da condenação dele, aguardando a execução. No entanto, em janeiro de 2011, um grande júri o indiciou pelos assassinatos de Crilley e Hoover em 1971 e 1977. E em junho de 2012, ele foi extraditado para Nova York, onde inicialmente se declarou inocente de ambas as acusações. E em dezembro de 2012, ele mudou sua declaração para culpado.
alegando o desejo de retornar para a Califórnia, para apresentar recursos contra a condenação à pena de morte. Em 7 de janeiro de 2013, um juiz de Manhattan o sentenciou a mais 25 anos de prisão perpétua. Isso porque a pena de morte não é uma opção no estado de Nova York, naquela época. Rodney Alcala permaneceu no corredor da morte por décadas, mas ele nunca foi executado. Ele morreu de causas naturais em 24 de junho de 2021, aos 77 anos e ainda aguardando a sua execução. Rodney Alcala nos lembra de uma verdade assustadora. Nem todo monstro usa maquiagem feia. Alguns se escondem por trás de sorrisos, câmeras e programas de TV. Ele manipulava, seduzia e destruía, e mesmo quando foi capturado, nunca revelou o número exato de vítimas. Bom, então é isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, já clique em curtir, que isso ajuda bastante a divulgação do meu trabalho, para que eu volte aqui para trazer mais vídeos curiosos sobre crimes reais do mundo inteiro. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!